Olá, internauta! Aqui é o professor Paulo Góes voltando a falar com vocês, finalmente voltando a falar sobre assuntos que têm a ver com o seu dia a dia. Falando sobre coisas que a gente tem ouvido falar, apenas para trazer ideias para que você consiga bater um papo melhor no seu café, na hora da sua distração, na hora que você estiver mais relaxado, tiver que falar com algumas pessoas sobre qualquer assunto, e você está sem assunto, a gente vai aqui passar algumas ideias para que você filosofe, para que você pense, e aí você então discuta com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus professores, com seus pais, enfim, com seus maridos, suas esposas, enfim, você conversa com quem você quiser, com seus familiares, que a ideia aqui é apenas gerar um papo de café. Um papo de café. Papo de café é isso. O que é um papo de café? Papo de café o que é um papo de café? É aquele momento em que você tem aqueles 5 minutos livres do seu dia para você trocar uma ideia, para você verificar que o outro está pensando a respeito de um assunto qualquer. Então aqui eu vou levantar apenas uma hipótese, uma historinha. E aqui é só uma historinha rápida para que você pense e discuta. Então vamos começar assim. Você pode brigar com outra pessoa? Pode. Você pode brigar com outra pessoa. Porque cada um vai ter que defender o seu território. Todo mundo tem a sua autodefesa, todo mundo tem o seu sistema de controle que impede que outras pessoas invadam determinados territórios ou que vá prejudicar a sua família. Você vai ter que ter esse tipo de resistência para evitar que problemas maiores aconteçam. Então você vai brigar sim. É normal que você brigue com qualquer pessoa em qualquer momento. Apesar de que você, na verdade, você tem alguns controles sociais, éticos, que vão fazer com que você não faça isso toda hora, porque senão você vira uma pessoa bem chata, bem assim, dispensável na sociedade, e aí ninguém vai gostar de você. Mas vamos supor que você brigue com alguém. Você então briga com seu amigo. Ok, brigou com seu amigo, muito bem. Olha, a única coisa que a gente precisa ter algumas ideias aqui é que nós somos adultos, tá? Somos adultos. Temos aí, claro, as brigas de criança, mas temos as brigas de adulto. Quando a gente é criança, criancinha, né, e você vê duas crianças se brigando, quando você vê duas crianças se debatendo, discutindo, em festas de aniversário, você vê uma discutindo com a outra, em geral é alguma coisa relacionada à posse. Alguém que está reclamando de alguma coisa, que um pegou o pirulito do outro, que o outro pegou o bolo do outro, que o outro pegou a bexiga do outro, e aí fica uma briga assim. Tudo bem. É, muito bem. Essa briga acontece, mas aí rapidinho você organiza essa briga, você organiza esses lutadores mirins para que eles parem com isso e até terminem como amigos, sem problema nenhum. Quando você vai crescendo, entra na adolescência, entra ainda na pré-adolescência, a briga começa a ficar um pouco diferente. A briga começa a ficar mais voltada a bullying, a bullying, a um querer zoar o outro. Então começa a zoação. Olha ali, olha o gordinho. Olha ali, olha o negro, olha o japonês, olha só o jeito que ele se veste, olha só. Esse tipo de coisa é um tipo de coisa que a gente sabe que é muito comum na adolescência, na pré-adolescência, ali entre a quarta, quinta, sexta série, quando as crianças estão começando a ter as suas mudanças, transformações hormonais e começa a ter uma ideia de mundo e de sexualidade, de vida totalmente nova para elas e que começa a ter uma coisa muito louca. E aí começa a ter um negócio muito interessante. É um zoando o outro. É um zoando, falando, que você é isso, que você é aquilo, que você é isso. E a treta vai aumentando de um jeito que você não tem condição. Agora, uma coisa você não vê nas crianças é você chegar, por exemplo, você sabe, isso aí eu nunca vi acontecer. Isso eu nunca vi acontecer com adolescente, porque se isso acontece com adolescente, é uma coisa muito sem noção, sem noção. Por exemplo, imagina só a situação. Fulano tem o pai, ele tem uma mãe só, porque o pai não é presente. Na verdade, você pergunta para ele
onde que tá o pai dele, você só sabe que o pai dele sumiu. O pai dele sumiu, o pai dele sumiu, ele não tem pai, ele não tem pai, ok? Ele não tem pai. Aí a criança chega, a criança que começa a discutir com esse órfão de pai, começa a falar para ele: ô órfão, você é um órfão, você é um órfão, você é um órfão. Você começa a pegar no pé do órfão, do cara que não tem pai, mas não é que ele não tem pai, veja, ninguém sabe onde esse pai tá, entendeu? Ninguém sabe onde esse pai tá. Aí o pai, mas para ele não sabe, então, ou seja, para ele é um órfão realmente, ele não sabe. Mas aí chega um amiguinho e fala: calma, não escuta o que esse cara tá dizendo. É besteira. Qual que é o problema de você ser órfão? Não tem problema nenhum. Ele então aí acalma e tá tudo certo. Mas o outro cara, né, começa a encher o saco. E começa a ficar: órfão, órfão, órfão. Aí piora e fala: tô ligado que o seu pai morreu. Tô ligado que o seu pai morreu e sei como o seu pai morreu. Isso não dá pra fazer, cara. Isso não dá pra fazer. Isso não dá pra fazer. Você não pode chegar e falar pra uma pessoa desse jeito. Primeiro, só se você realmente souber que isso é verdade. Se você fala para outra pessoa que o pai dela morreu e que você sabe como o pai dela morreu e que você pode dar detalhes sobre a morte do pai dela, você está primeiro liberando a consciência dela para dizer que finalmente eu sei que eu sou um órfão realmente, que meu pai morreu. Ok. Só que além disso, você está dizendo: olha, eu sei como seu pai morreu e eu posso dizer como ele morreu e do que ele morreu. Só que eu não vou dizer porque é muito trágico. Meu, isso aí criança nenhuma faz. Adulto, então, pelo amor de Deus. Isso é uma falta de ética assim do tamanho inimaginável. Você não tem condição de falar um negócio desse numa boa. Numa boa, a não ser que você realmente não tenha uma noção de convívio, sabe? Se você tá ainda com problema aí de entender que você tá numa sociedade onde você tem um outro e que o outro também depende de você e que você depende do outro, sabe? E você não pode falar um negócio desse, cara, porque você na verdade, meu, não importa o que você fez. Se você pisou no pé do cara, se você não passou a cola pro cara, se você passou a cola errada pro cara, se você, meu, sei lá, você cuspiu na cara do cara, isso não dá ainda o direito de você chegar e ficar falando da morte do pai do cara. Você ou vai lá e dá uma porrada na cara do cara, que não é bom também, mas de todo jeito você resolve o seu problema com ele, mas você não envolve os pais. É a mesma coisa de você chegar e ficar falando pro seu amigo: eu peguei a sua mãe, eu peguei o seu pai, eu peguei. Mano, que é isso? Cara, que idade você tem? Você não pode fazer um negócio desse, cara. Pensa nisso. E esse tipo de coisa, quando você vê crianças fazendo, você até releva. Você fala: pô, que bosta, né, meu? Pô, essa criança não foi. Puta merda, não sei como é que a gente faz, né? Tem horas que a gente fala: meu, a criança, é um reflexo da sociedade. Então ela tá sendo educado, ou seja, tá tendo exemplos ruins, né? Tá transformando ela num cidadão medíocre aí. Beleza. Mas quando você vê isso em adolescentes, você já vê que tem uma certa. Ok, né? Aquela fase chata, todo mundo sabe que a adolescência é aquela fase que você passa o resto da vida se curando dos traumas. Então, ok, você ainda entende. Agora, quando você vê isso em um adulto, já é um problema. Quando você vê isso num ambiente de empresa, é perigoso, porque você já vê que não dá para confiar em determinadas pessoas, o ambiente fica mais desgastado, é um negócio complicado. Quando você vê isso no ambiente mais político, quando você vê isso em camadas de políticos maiores, por exemplo, você vê isso num prefeito fazendo um negócio desse com outro prefeito ou com alguém de um cargo inferior, você já começa a ter medo do que esse prefeito é capaz de falar e de fazer, porque será que ele sabe realmente do que aconteceu com o pai do cara? Isso é um problema, né? Porque isso é um crime, não pode se pensar desse jeito, não dá. Se isso acontece como, né, entre os governadores, também é perigoso. Quando você vê isso na presidência, tome cuidado, isso é um perigo.
Eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado, então. Eu não sei o que que você vai pensar daqui para frente. Esse tipo de conversa que eu tô tendo aqui com vocês é apenas para você pensar o quanto isso é perigoso, quanto isso é babaca, quanto isso é idiota. E isso não ajuda em nada, isso não leva a nada. Só faz você pensar que temos uns líderes problemáticos e que se ele não tomar cuidado, ele pode se confundir, se ele não se controla, né? Se você não tem um controle emocional ao ponto de poder falar o que você pensa, mas sabendo que o que você pensa vai gerar consequências desastrosas ou desagradáveis, não importa para quem, você está sendo um inconsequente, você tem que tomar cuidado, você tem que pensar antes de falar e tomar cuidado com o que fala. Isso não precisa ser presidente da República, não. Pode ser você, enquanto você está fazendo o seu trabalho para a escola, pode ser você enquanto você está preparando o seu relatório para você mostrar para o seu diretor daqui a pouco. Então, isso tudo é importante, que você tenha ética naquilo que você está falando. É importante que você tenha um pouco de consciência para você não atropelar o direito do outro, você não atropelar o ego do outro, você não ferir nada. E se você for falar alguma besteira, que você fale com propriedade, porque tudo vai ser levado a sério. Mesmo as piadas que você conta. É importante que as piadas sejam éticas também. Não importa.